Quem é o Papai Noel e como chegamos à data do Natal? Eu quero trazer para os irmãos uma pequena reflexão sobre a origem dessa figura mística que é o Papai Noel. Amém? Para começarmos, nós temos que entender que o Papai Noel nada mais é que uma figura lendária inspirada em São Nicolau de Mira, um bispo generoso do século IV na atual Turquia, conhecido por ajudar os necessitados. A sua imagem moderna, com barba branca, roupa vermelha e barriga, isso foi popularizado pelo cartunista Thomas Nart, lá no século XIX, consolidado pelos anúncios de uma empresa chamada Coca-Cola Company, nas décadas de 1920 e 1930. Isso definiu a aparência do Papai Noel que nós temos hoje. Tanto que a roupa vermelha tem a ver com o rótulo dessa marca de bebida, de refrigerante, que a maioria das pessoas tanto adora. Os presentes são uma consequência desse homem, que era um homem muito generoso e que dava presentes para crianças carentes em sua região. Mas por que eu quis trazer esse tema para nós hoje? Porque a maioria das pessoas tem falado que o Natal é o nascimento de Jesus, etc, etc, etc. Nós nem vamos entrar nesse mérito porque a gente sabe que isso foi uma imposição imperial do tempo em que Roma governava, era um império, trazendo uma conversão, usando o solstício de inverno para converter os europeus. A luz das Sagradas Escrituras, se você pesquisar, se você papirar, se você for a fundo nas Sagradas Escrituras, principalmente nos Evangelhos, você vai perceber que o nascimento de Jesus provavelmente, bem provavelmente, se deu no final de setembro, início de outubro, que é basicamente quando se celebra a virada de ano do calendário dos judeus, dos hebreus. Mas por que eu trouxe esse tema para vocês? Primeira coisa, alguns cristãos, eles lutam contra a celebração natalina, eles dizem que isso é uma festa pagã, e realmente é. E que aqueles que se sujeitam a isso acabam adorando a árvore, alguns dizem que é Gaia, outros dizem que é outras coisas, acabam adorando figuras de idolatria de povos pagãos e vão adorar outros deuses de forma equivocadamente, de forma indiretamente, pelos simples fatos de comemorarem o Natal. Qual é a minha opinião pessoal, à luz da palavra de Deus sobre isso? Eu quero trazer primeiro para vocês Romanos 14, versículo 5 e versículo 6, que diz: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Se o apóstolo Paulo vivesse nos dias atuais, ele que era o apóstolo dos gentios, ele que era um fariseu respeitado, criado aos pés de Gamaliel, um homem que estudou as Sagradas Escrituras basicamente a sua vida inteira, um homem que ficou, se não me falha a memória, 13 anos tentando compreender a luz da Torá, a luz da Mishvot, que Yeshua é o Messias, é o Hamashiach dos judeus. Esse homem, ele quando foi pregar o Evangelho para os gentios, ele não levou a doutrina judaica, a Torá, a lei, os profetas para aquele povo. Ele não exigiu a circuncisão, ele não exigiu a guarda do Shabat, a restrição alimentar. Ele deixa muito claro, se você tem um pouco de profundidade nas Sagradas Escrituras, você vai perceber que o apóstolo Paulo ele deixa muito claro que o que nos recomenda a salvação é sermos nova criatura, é sermos pessoas que vivem um padrão de vida que Jesus viveu em seus 33 anos que ele habitou entre nós. Se Paulo tivesse hoje conosco, nessa era de 2025, século 21, se ele estivesse conosco hoje, vocês acham mesmo que Paulo ia condenar o Natal? Que ele ia estar preocupado com isso? Ou vocês acham que ele ia fazer como ele fez na Grécia, quando ele usou as frases dos maiores filósofos da época para
levar as pessoas a compreenderem o que é ser noiva de Cristo. Lembrando que Paulo, ele pregou que Jesus de Nazaré era o Messias. E qual é a pregação daqueles que verdadeiramente são cristãos hoje, no século atual? A pregação para nós é muito simples, que Cristo vem buscar a sua noiva. Então nós temos que preparar uma noiva para o Cordeiro, e essa noiva é a igreja, e a igreja não é ministérios, nem CNPJs, nem templos fundados por concreto e parede. A igreja são pessoas que têm uma vida transformada, totalmente separados dos prazeres mundanos. Eu não estou dizendo que é para sair do mundo, como o Senhor Jesus disse: não os peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Essas pessoas que vivem num padrão de vida onde elas são desapegadas do pó da terra, mas elas são totalmente apegadas à volta de Jesus, e elas contemplam a Nova Jerusalém, o governo milenar, as bodas do Cordeiro, essas pessoas, elas são aqueles que serão escolhidos, que têm um padrão de vida onde eles são frutíferos, onde eles expressam o amor e o caráter de Jesus Cristo. Qualquer um que busca dentro de uma congregação, dentro de uma denominação, qualquer outro objetivo que não seja esse, preparar os irmãos para serem arrebatados, eu tenho notícia para dar para você: você está totalmente equivocado e você não entendeu o que é o Evangelho. Outra passagem que eu quero ler para vocês é Colossenses capítulo 2, versículo 16, que diz assim: portanto, ninguém julgue vocês por comida, ou por bebida, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de shabats, que são sombras de coisas futuras, porque o corpo é de Cristo. O apóstolo Paulo, mais uma vez, ele traz à luz um entendimento muito simples, que o que vale é sermos corpo de Cristo. E o que é ser corpo de Cristo? É ser transformados pelo caráter de Jesus. Se o Espírito Santo habita em nós, e nós entendemos que o nosso velho eu morreu nas águas do batismo, por que a gente ainda insiste em viver por tradições mundanas, por tradições humanas? Por que a gente ainda insiste em viver pelo certo e pelo errado? Isso pode, isso não pode? Será que vocês ainda não entenderam que quem é realmente discípulo de Jesus, ele pratica a palavra de Deus simplesmente pelo fato de que ele creu na palavra de Deus? Ele não faz por ritualismo. Ele não faz por religião, ele não faz porque um pastor ensinou, porque um coach de internet pregou. Ele faz porque ele entendeu que a vida dele não pertence mais a ele, mas pertence àquele que por ele morreu e ressuscitou. Então, meus amados, vamos parar de se preocupar com liturgias, com religião, com festa disso, festa daquilo. É evidente que nós não vamos compactuar com heresias. Mas, se aqueles que creem que o Natal é o nascimento de Jesus, o que isso nos importa? A fé que você tem para ti mesmo. Para de tentar fazer com que as pessoas entrem dentro da sua bolha de cosmovisão pessoal e religiosa e aprendam a suportar uns aos outros por amor. Quando nós vamos conseguir chegar à unidade, se a nossa maior preocupação não é ter uma vida transformada, um caráter transformado, mas a nossa maior preocupação é ver quem está errado. Qual é a denominação que está pregando errado? Qual é a denominação que está pregando certo? Qual é o irmão que está fora da visão? Qual é o irmão que está no espírito? Parem de querer corrigir o outro, tirar o cisco do outro, e comecem a olhar para dentro da trave que está dentro de vocês. É assim que nós vamos vencer. É assim que nós vamos conseguir sermos nova criatura, como está escrito em João 13:35. Nisto saberão todos que vocês são meus discípulos, quando vocês tiverem amor uns pelos outros. Cadê esse amor? Só para finalizar, eu quero abrir com vocês também em 2 Timóteo 24 ao 26, que diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão aqueles que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. O que o apóstolo está dizendo para Timóteo aqui nessa passagem? Que aqueles que vivem discutindo, que vivem contendendo, que vivem procurando pretexto
para achar defeito nos outros. Eles estão totalmente escravos de Satanás. E essa é uma verdade imutável, porque você não pode ir contra a palavra, você só pode se sujeitar à palavra ou tentar distorcer a palavra para agradar Satanás e o seu próprio ego. Decida-se. Vocês entenderam isso, amados irmãos? Então, nesse dia 25 de dezembro, vulgo Natal, vulgo o nascimento do Messias, do Senhor Jesus Cristo, vamos aprender a viver o caráter de Cristo, vamos amar os nossos irmãos, vamos amar os nossos colegas de trabalho, vamos amar nossos familiares, aqueles que têm outra religião, outra fé, outra crença, respeite eles. Se Deus quiser, através do Espírito Santo de Deus, através da nossa oração, quantas horas por dia, quantas vezes por semana, você ora por essas almas e você intercede por elas para que nelas resplandeça a luz do Evangelho de Jesus Cristo, como a igreja orou para que Saulo de Tarso se convertesse? Ou vocês acham que a igreja não estava intercedendo para que Saulo parasse de persegui-los? Reflitam. Quantas vezes vocês têm orado por aqueles que vocês querem converter? Ou vocês acham que é só pegar a Bíblia e enfiar água lá abaixo e deu, vai dar tudo certo? Vamos acordar. Vamos parar de ser meninos imaturos, divisivos, havendo entre vós ciúmes e contendas, porque vocês são crianças, vocês têm que tomar mamazinho. Até quando nós vamos ficar mamando, irmãos? Até quando nós vamos viver como moleques dentro do reino de Deus? Que essas palavras possam fazer sentido para você, e se você realmente entendeu e se você gostou dessa mensagem, curta, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas que precisam ouvir, entender e compreender essa mensagem. Amém? Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, e um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.